Eu confesso a vocês que eu fiquei horrorizado, chocado mesmo, indignado, quando eu recebi a notícia de que o presidente Lula havia vetado qualquer manifestação de protesto contra o golpe militar de 64, pelo aniversário de 60 anos do golpe militar de 64. Achei um absurdo, achei desagradabilíssimo, sobretudo em relação às famílias dos mortos, dos desaparecidos, de todos nós que fomos perseguidos, de alguma forma torturados, presos, banidos, exilados. Isso é um absurdo ele dizer, já faz 60 anos, o general era uma criança naquele tempo, não tem mais nada a ver, vamos passar por cima disso. Ninguém passa pano na história. Seria a mesma coisa que dizer, a escravidão foi há muito tempo, já acabou essa história de escravidão, não tem mais nada a ver, vamos passar um pano, não precisa ficar comemorando isso não. A morte de Tiradentes já faz tanto tempo, nossa senhora, mais de 200 anos, não precisa comemorar não. É nesse nível que eu me enxerguei. Confesso a vocês com a visão curta de quem está militando na base, de quem não está por dentro de todos os bastidores do poder. Mas hoje eu percebo que Lula vem comendo pelas beiradas. Ou seja, quando um prato é quente demais, a gente come pelas beiradas até chegar ao centro que vai esfriando. O que eu chamo de Lula comendo pelas beiradas, depois veio a explicação de que Lula não queria provocar animosidade das Forças Armadas. Nós não somos um país com uma origem democrática na nossa república, nem no nosso império. Nós temos questões militares desde 1831, quando o pai do Duque de Caxias, o Lima e Silva, deu um ultimato ao imperador Pedro I. Depois, com a vitória da Guerra do Paraguai, o filho dele, o Duque de Caxias, criou o Exército Brasileiro, e a partir daí é golpe atrás de golpe. É uma área muito sensível, a área militar. O Brasil é tutelado pela área militar. Não adianta bater de frente. Claro, nós estamos vivendo um momento muito sutil e muito sensível. É botar Bolsonaro na cadeia, Braga Neto na cadeia, Heleno Augusto na cadeia, Anderson Torres na cadeia, os filhotes de Bolsonaro na cadeia, Michele na cadeia, generais na cadeia, tenentes-coronéis na cadeia, delegados, autoridades. É um momento de limpeza. Talvez Lula esteja comendo pelas beiradas, como eu digo, não provocando mais animosidade nas Forças Armadas, contestando o golpe militar de 64, passando um pano para que ele possa meter Bolsonaro na cadeia. Hoje nós temos o tenente-coronel do Exército da Ativa preso, generais indiciados, generais respondendo na Polícia Federal. Lula está dando um jeito de, comendo pelas beiradas, de colocar as Forças Armadas no seu lugar, a ponto de receber recados dos altos comandos das forças, dizendo que pode prender os generais, os oficiais que cometeram crimes contra a democracia. Isso é uma mudança radical no fenômeno da relação militares e sociedade civil no Brasil. Então é por isso que eu digo que talvez Lula esteja comendo pelas beiradas. Ninguém sabe exatamente os bastidores, as ameaças. O Vilas Boas ainda está por aí naquela cadeira de roda com aquela máscara, querendo a prisão do Lula, querendo radicalizar os militares. O Heleninho, que foi ajudante de ordem de Silvio Frota, ainda está aí conspirando. Bolsonaro ainda está solto, que nem uma libélula, fazendo e acontecendo pelo Brasil. Então, pouco a pouco, tem que se desmontar este núcleo golpista que vem desde 64. Mais do que, penso eu agora, mais do que protestar contra o golpe militar de 64, é mais importante desmontar a máquina de 64, que ainda permanece no poder militar, que ainda permanece nas escolas militares, que ainda permanece nos comandos militares, colocando na cadeia os responsáveis por atos antidemocráticos, processando dentro da lei e da ordem. Talvez seja isso que Lula esteja comendo pelas beiradas. Se assim for, a gente sacrifica um ano de protesto contra os 60 anos do golpe militar. A sociedade civil vai saber dar a resposta à afronta que foi a democracia e o golpe militar de 64. O governo Lula está tratando, mais uma vez, como digo, de comer pelas beiradas. E se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de dar like, de comentar para engajar o algoritmo a trabalhar por nós. E enviar seu Pix. O Pix é muito importante para a sustentação do canal. O canal tomou um strike a semana passada. Passamos uma semana fora do ar. As dívidas aumentaram, os gastos. Precisamos muito da ajuda de vocês. Mas voltando ao que eu estava dizendo, se esta é
a tática de Lula, e não se pode desconfiar de Lula nesse aspecto, porque sempre foi coerente na luta pela democracia, ao lado do trabalhador, ao lado do povo. Se essa é a tática dele, que assim seja. Contanto que Bolsonaro vá para a cadeia, que Braga Neto vá para a cadeia, que Michel vá para a cadeia, que esses filhotes de Cruz Credo vão para a cadeia, que Augusto Heleno vá cumprir sua pena. É mais importante para mim, na minha opinião, do que um carnaval no meio da rua de contra o golpe militar de 64. Isso a gente faz ano que vem. Ou faz quando as relações com o exército, com a força militar no Brasil, tiverem mudado as relações entre sociedade civil e militares. Até o momento, o Brasil não é um país democrático, aberto, onde as Forças Armadas ficam no seu lugar. Constantemente na história do Brasil, as Forças Armadas se metem em tudo e você não dá um passo nesse país sem ouvir as Forças Armadas. Aliás, as carpideiras da República sempre estão atrás das Forças Armadas. Sempre. Sempre o poder civil da Faria Lima, dos investidores, dos industriais, atrás dos militares pedindo que eles deem um golpe, que eles freiem as conquistas sociais do povo, dos trabalhadores, da democracia. Isso não mudou ainda no Brasil. Isso precisa mudar. Então, baseado nisso é que eu faço essa reflexão. Não gosto. Gostaria que fosse claro o Estado brasileiro, que a gente não vetasse a memória de todos os mortos e assassinados, não vetasse a memória do golpe militar de 64. Mas se isto significa cortar a raiz do mal, em vez apenas de sambar na frente do mal, então que assim seja. E estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.